Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Esse texto diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Eu quero trazer como tema desta mensagem: estamos em guerra. Estamos em guerra. E eu não estou me referindo a esta guerra que está aí, e os noticiários recordando e reportando todo momento, a toda hora. Eu não estou me referindo a esse caldeirão, esse barril de pólvora que é o mundo hoje, nação contra nação, reino contra reino. Eu estou falando de uma guerra mais perigosa, uma guerra que não alcança apenas um grupo ou outro das nações, mas todos os seres humanos, sem exceção. Uma guerra mais renhida, de consequências mais danosas, onde não há campo neutro. Nós estamos em guerra, uma guerra espiritual. E quando você fala de guerra espiritual, há dois perigos gravíssimos que precisam ser evitados nessa batalha. O primeiro deles é subestimar o inimigo. Não se fala numa guerra responsável, onde você não sabe contra quem você está lutando, quais são as armas do inimigo, quão poderosos eles são, quais são suas estratégias, quais são suas armas, quais são seus pontos de ataque, de defesa. É preciso conhecer a força deste inimigo, e é muito perigoso você entrar nessa guerra de cara limpa. É muito perigoso você achar que você pode enfrentar essa batalha com armas carnais. É muito perigoso você não entender contra quem você está lutando, ou subestimar o poder deste inimigo que você precisa enfrentar. Subestimar o inimigo é um risco fatal. Talvez um dos grandes, dentre tantos prejuízos que o chamado movimento de batalha espiritual trouxe, distorcendo a verdade, é que muitos olharam para o inimigo como se fosse uma formiga inofensiva, e começam a falar palavras e gracejos que não têm qualquer amparo nas Escrituras. A Bíblia diz que nós não podemos subestimar o poder do inimigo. A Bíblia diz que nós precisamos nos acautelar e vigiar, porque este inimigo é terrível. Ele é poderoso, ele é maligno, ele é assassino. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. E precisamos de armas espirituais poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas.
Então este é o primeiro perigo que precisamos evitar. Mas há um segundo perigo, que é o perigo de superestimar o inimigo. É de achar que ele está no mesmo nível de Deus, como se o diabo fosse uma espécie de páreo para Jesus. Na verdade, o nosso Deus é único, é incomparável. Nós não estamos falando de um Deus caído, estamos falando de um anjo caído. E então, em muitos lugares se fala mais no diabo do que em Jesus. O diabo tem até microfone, e as pessoas começam a falar mais dele do que do nosso glorioso Redentor. Este é um extremo perigoso que nós não podemos nele cair. Mas Paulo, ao tratar desta matéria, no final desta epístola, considerada a rainha das suas cartas, a carta mais eclesiológica das cartas paulinas, ele vai nos mostrar primeiramente contra quem não é a nossa luta. E peço que você leia comigo o verso 12, onde ele clareia esse ponto. Vamos ler juntos, por gentileza? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora eu quero que vocês leiam de verdade comigo. É muito importante a igreja acompanhar a pregação com a Bíblia aberta, e é muito importante que você esteja antenado com o texto. Então eu quero pedir à igreja toda agora que leia em voz alta, clara, bonita e sonora, todos juntos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A primeira coisa que Paulo deixa claro é que a nossa luta espiritual não é contra pessoas. Às vezes nós imaginamos que se nós tirarmos alguém do nosso caminho, o nosso problema estará resolvido. E às vezes olhamos para algumas pessoas e esse fulano é uma pedra no meu sapato, esse fulano atrapalha a minha vida, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua parentela, lá nos seus relacionamentos. E às vezes você pensa que essa pessoa é o seu problema e luta contra ela. Mas ainda que você consiga eliminá-la, ainda que você consiga afastá-la do seu caminho, o seu problema não estará resolvido, porque ele é apenas um instrumento nas mãos do verdadeiro inimigo, que se tirar um do caminho, ele coloca outro e outros. Então Paulo está dizendo que você não pode encarar pessoas como se elas fossem o seu verdadeiro inimigo. Não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Seu problema, portanto, não é seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seus filhos, seu sogro, sua sogra, seus cunhados, seus parentes, seus vizinhos, seu sócio, seus colegas de trabalho. Não são seus concorrentes. Se entrarmos por aí, nós já estaremos derrotados, porque não entenderemos quem de fato é o inimigo. Mas notem comigo que Paulo agora vai dizer contra quem então é a nossa luta. E antes de voltar ao versículo 12, leia comigo em voz alta o verso 11, por favor. Vamos juntos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele nomina, aí ele define quem é o inimigo. É o diabo. E no verso 12, seus agentes. E a pergunta é: quem é esse ser? E a Bíblia define como maligno, como ladrão, como pai da mentira, como assassino, como Abaddon, Apolion, destruidor, como aquele que veio para destruir, para matar, para roubar. A Bíblia o chama de antiga serpente, o dragão, aquele que é o Deus desse século, é o príncipe da potestade do ar, é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É contra este inimigo terrível, maligno, que é a nossa luta. Mas notem comigo, meus amados irmãos, que no versículo 12, ele vai trazer para nós uma espécie de hierarquia do mal.
John Mackay foi presidente do Princeton, tratando deste texto, no seu comentário aos Efésios, diz que nós encontramos aqui a ordem da desordem. O inimigo não é tão tolo a ponto de ser desorganizado. Ele tem uma ordem de comando. Estamos falando de guerra. E então tem o chefe desta horda maligna, que é o diabo. E então nós temos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Nem todo nível de batalha espiritual tem o mesmo grau de resistência. Dr. Mark Lloyd Jones, no seu belíssimo livro O Combate Cristão, tratando desse texto, diz que há demônios e demônios. Há momentos em que uma batalha espiritual, até num campo de uma possessão, por exemplo, pode ter uma resistência menor. Há outros momentos que a resistência é maior. E quando os discípulos não puderam enfrentar uma situação e não conseguiram lograr êxito na libertação de um menino, perguntaram para Jesus: por que nós não podemos? E Jesus respondeu: esta casta não sai senão com oração e jejum. Então é necessário entender que existe uma horda do mal, de forças do mal, que se opõem a nós, que nos atacam, que nos espreitam, que colocam situações adversas no nosso caminho, e não podemos subestimar esses perigos, ou melhor, não podemos enfrentar esses inimigos de cara limpa, com armas carnais. Precisamos de armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Mas ainda chama a atenção dos irmãos, ao afirmar que este inimigo, ele é maligno, porque notem vocês no verso 12, que ele fala, dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo tenebroso. Agora para um pouquinho comigo para perguntar, você tem dúvidas de que nesse mundo tenebroso, nesse sistema posto no maligno, as coisas são de fato trevosas? O submundo disso, o laboratório de todas as ideias, de todos os conceitos distorcidos, de todas as ideologias diabólicas, de todas as filosofias perniciosas, de todo o joguete nas mãos desse inimigo para perturbar, para confundir, para escravizar as pessoas. É um mundo tenebroso. Não há dúvidas, meus amados irmãos, que ideologias malignas são gestadas não apenas no coração de um homem perverso, mas inspiradas por espíritos demoníacos. Não há dúvidas de que a depravação moral que graça em nosso meio tem também inspiração maligna. Quando você abre uma Olimpíada, que é uma modalidade esportiva para o mundo todo, e se abre uma Olimpíada escarnecendo da ceia do Senhor, o que tem isso com a Olimpíada? A não ser uma tentativa de escarnecer da nossa fé, do cristianismo, daquilo que foi mais sublime no ministério de Jesus, que foi a inauguração da nova aliança em seu sangue, uma profanação. É claro que as pessoas fazem isso porque elas não conseguem ficar livres de Jesus, não conseguem. O mundo odeia Jesus e vai odiar sempre, mas precisamos entender que o que está por trás é muito mais do que mentes pervertidas moralmente. Há uma inspiração demoníaca. Eu disse, eu não sei se aqui, pastor, não estou lembrado disso, mas me parece que foi também, que há pouco tempo, numa escola aqui no Brasil, a diretora percebeu um livro didático e recolheu o livro, porque o livro trazia uma história macabra, em nome de pedagogia. Um pai propondo casar-se com a filha, e a filha recusa a proposta de casamento do pai, obviamente, e o pai persegue a filha. E como o pai foi rejeitado pela filha, porque o pai estava propondo casar com a filha e fazer da sua mulher, a mãe da menina, uma escrava da família. Esse é o enredo do livro.
E a filha sentindo-se, o pai sentindo-se rejeitado pela filha, quer entregá-la a uma outra pessoa e a menina comete suicídio. E eu pergunto, o que está por trás disso? Que pedagogia é essa? O que é que se quer alcançar com isso? Qual o propósito disso? A não ser perverter as mentes, confundir as pessoas. Muito mais do que uma pedagogia às avessas e na contramão de todo o valor moral, existe uma mente demoníaca por trás. Então, é preciso parar para perceber que este mundo tenebroso, marcado pela imoralidade, marcado pela violência, marcada por conceitos e valores tão medonhos, existe sim, neste mundo tenebroso, uma força agindo. E quando você vai para a Escritura, você vai ver que essa batalha é muito mais do que você pensar numa possessão demoníaca, numa coisa mais horrível de se ver. Não, as coisas são mais sutis. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 8, versículo 12, Jesus fala do inimigo roubando a semente. Ou vocês acham que um culto não é um campo de batalha espiritual? Onde a palavra de Deus está sendo pregada, e de repente o inimigo vem e rouba a semente. A pessoa está aqui, mas não está. Ela está aqui, mas a mente dela está voando. Ela está aqui, mas a mensagem entra no ouvido e sai no outro. Ela vem à igreja e volta à igreja, e torna a voltar à igreja, e volta outra vez. E essa palavra nunca entra, essa palavra nunca toca, essa palavra nunca mexe com as estruturas, porque o diabo está roubando a semente. Lá em Mateus 13, 24 a 30, o Senhor fala de que o inimigo semeia o joio no meio do trigal de Deus, os filhos do maligno. O diabo planta seus filhos dentro do arraial de Deus, seus representantes. A Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 3, versos 1 a 5, que o diabo, Satanás, fica do lado direito do pregador para se lhe opor. Está lá em Zacarias. Opor-se ao pregador, a pregação do Evangelho. Você vai encontrar lá em Lucas capítulo 13, versos 10 a 17, que o inimigo oprime até com doenças. A Bíblia fala de um espírito de enfermidade, de uma mulher emborcada, olhando para o chão, que precisou ser curada e liberta de um espírito de enfermidade. Uma filha de Abraão. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 2,8, que o diabo se opõe à obra missionária. Paulo queria ir para determinada região e o diabo se lhe opôs. Nós precisamos entender isso, que a oposição ferrenha nos campos missionários. Há lugares de resistências terríveis, e nós sabemos disso. A chamada janela 10/40, quantas lutas, quantas provas, quantas batalhas, quantas prisões, quantas perseguições, quanta dificuldade. Você vai encontrar lá em Mateus 18, que o diabo atormenta pessoas magoadas que não perdoam. E as pessoas que guardam mágoa no coração, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que ficam com o coração cheio de azedume, são entregues aos verdugos, aos flageladores, não tem paz. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, 8, que o inimigo tenta intimidar, é como um leão que ruge. E quando você começa a ler sobre a história dos animais, das bestas feras, o leão não ruge para atacar. Quando o leão está atacando uma presa, ele não ruge. Ele ruge para espantar a presa, para fazê-la apartar-se do bando. E quando ela aparta-se do bando, então ele ataca. Ele é como um leão que ruge, tentando afastar alguém dos caminhos de Deus, tentando afastar alguém da comunhão da igreja, tentando afastar alguém da frequência regular à casa de Deus. E quando a pessoa fica vulnerável, ele ataca, para intimidar. É por isso que ele ruge. Mas a Bíblia diz que ele até se dissimula como um anjo de luz. Acautelemo-nos. Mas mais do que isso, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4:1, que ele dissemina falsas doutrinas, heresias, usando falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, pregando um falso evangelho, para enganar as pessoas, para levá-las à condenação. A Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do evangelho de Cristo. Portanto, irmãos, a batalha espiritual é um campo muito mais aberto. Estamos em guerra, e não podemos subestimar isso. Mas notem mais, ele não é apenas maligno também não. A Bíblia diz que ele é astuto.
Volte os olhos comigo para o verso 11. Leia em voz alta comigo de novo o verso 11. Vamos juntos. Revesti-vos toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas aqui na língua grega é a palavra metodeia, de onde vem a nossa palavra métodos, ou estratagema, ou metodologia. O que significa dizer que este inimigo nos estuda, ele nos investiga. Talvez depois de Deus ninguém nos investigue mais. E é claro que ele tem diversas armas, e ele tem diversas estratégias. Às vezes o ponto vulnerável de uma pessoa não é o ponto vulnerável da outra pessoa. Às vezes para algumas pessoas o ponto mais frágil é o sexo, para outras o ponto mais vulnerável é o dinheiro, para outra área mais vulnerável é o poder, para outra área mais vulnerável é a vaidade. E ele tem diversas armas, ele tem diversos estratagemas, ele tem diversas maneiras de agir. Em outras palavras, ele conhece o seu calcanhar de Aquiles, ele conhece o seu ponto vulnerável, ele conhece aquela abertura na sua armadura, aquele flanco aberto na sua vida. Mas notem comigo outra coisa. Volte os olhos comigo para o verso 13, e vamos ler juntos o verso 13. Vamos lá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Só até aqui. Para que possais resistir quando? No dia mau. E a pergunta para nós é esta: então existem dias bons e dias maus? O que Paulo está falando? Do que ele está tratando? E a resposta é que se você está pensando num aspecto de batalha, de guerra, e você já assistiu tantos filmes bons de guerra, você vai notar que nem sempre é a estratégia de um adversário lutar. Tem hora que se recua, tem hora que se recolhe, tem hora que você refaz as estratégias. E de repente, quando o inimigo imagina que não tem mais luta, ou que o inimigo já se afastou, se recolheu, então vem um ataque frontal, avassalador. E na vida espiritual não é diferente. E vocês são testemunhas disso. Você para pensar na sua vida agora, naquele momento em que você relaxou um pouco, você arriou as armas, você estava numa época de folga, de tranquilidade, sem nenhuma pressão, tudo indo bem na sua vida, e você começou a se afastar um pouco, já não lia tanta Bíblia mais, já não orava tanto mais, já não era tão frequente mais a casa de Deus, parecia que estava tudo bem, que você até tirou férias de Deus. Aí de repente, um combate terrível, um ataque frontal, calibre pesado em cima de você, armas terríveis em cima de você. É o dia mau, é o dia mau. Então muito cuidado, porque este inimigo age sob pressão. Ele vem com armas pesadíssimas, com ataques terríveis, e você precisa ficar atento para esse dia mau, da tentação, da sedução, da pressão, onde você pensa que você vai ser engolido. E Paulo diz que isso é estratégia de guerra, é atacar você de forma tão furiosa, tão virulenta, tão intensa. Mas prossigamos agora na leitura do verso 13, porque há algo a destacar aí ainda. Então, vamos prosseguir. E depois, vamos lá, juntos aí. E depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Preste atenção que Paulo está dizendo que você é vencedor, vitorioso. Depois de vencer, que é tudo. E até parece, bom, já venci tudo, então não precisa mais lutar.
E é nessa hora, irmãos, que nós nos tornamos muito vulneráveis. Alguém já disse, com certa razão, que você nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. Porque a tendência depois de uma grande vitória é dar uma descansada, é igual o time de futebol. O cara joga uma partida muito intensa, e aí todo mundo fala, agora vamos descansar, porque tem uma próxima partida na semana que vem. E às vezes o crente tenta fazer a mesma coisa. Ele teve uma vitória expressiva, já agora vou descansar, agora vou tirar férias, agora também passou uma semana sem ir na igreja. Agora eu não vou ler mais essa Bíblia essa semana, agora eu vou orar muito pouco, eu nem vou orar. E aí note uma coisa, amados irmãos, é que este inimigo, ele não desiste. Ele é perseverante. É aquilo que aconteceu lá em Lucas 4. Quando o diabo ataca Jesus no deserto, com 3 tentações muito perigosas, e Jesus triunfa sobre ele, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, e diz a Bíblia que o diabo deixa, até momento oportuno, e o diabo volta, de que maneira? Com outras armas, usando Pedro, para afastá-lo da cruz, e Jesus arreda Satanás, usando os discípulos, para afastá-lo da agenda estabelecida pelo Pai, de ir para Jerusalém, usando a multidão, para arrebatá-lo, para fazer um rei político, um Messias, apenas para resolver os problemas do aqui e do agora, usando a multidão, que grita ao pé da cruz, desça da cruz e creremos em Ti. O inimigo usa armas diferentes, pessoas diferentes, estratégias diferentes, lugares diferentes, circunstâncias diferentes. Então persevere, porque depois de uma grande vitória, como Elias, você pode se vulnerabilizar. Continue vigiando, continue firme. Mas agora, notem comigo, que se você está pensando em guerra e precisamos vencer, precisamos também de armas espirituais, e a partir do verso 14, Paulo vai falar de que você precisa de toda a armadura de Deus. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, e a partir do verso 14 já começa a descrever a armadura. Primeiramente você precisa estar cingido, completamente tomado, envolto pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus. É preciso conhecer a palavra, meus irmãos, é preciso conhecer a verdade. Não adianta você saber a citação do texto, você tem que ler o texto. É por isso que didaticamente, pedagogicamente, é tão importante que na hora do culto você repita o texto, porque você está lendo, você está proferindo, você está ouvindo, e você precisa internalizar essa verdade. Mas notem mais, versículo 14, vestindo-vos da couraça da justiça. Essa couraça cobre todo o peito, e a não ser que você esteja debaixo da justiça de Cristo, por causa do sangue de Cristo, você não pode enfrentar essa luta vitoriosamente. Versículo 14, estai pois firmes, cingindo-os com a... Versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A não ser que você esteja firmado neste evangelho da paz, que reconciliou-nos com Deus, não há esperança de vitória. Versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Esse escudo da fé era o escudo que cobria você, o corpo inteiro. E o dardo inflamado, você já viu, as guerras daquela época eram guerras com flechas, com fogo. E então o soldado pegava o seu escudo e aquela flecha batia nesse escudo e se apagava. E a pergunta é, o que são esses dardos inflamados do maligno? Eu gosto da explicação do Dr. Mark Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: o dardo inflamado do maligno é aquele pensamento que povoa a sua cabeça ou passa pela sua cabeça, mas não é o que você crê, não é o que você quer, não é aquilo que você pensa, não são os valores que você adota. Deixa eu fazer uma pergunta muito honesta para você.
Você já ficou escandalizado com você mesmo alguma vez? Ou isso só acontece comigo? Vocês são mais crentes do que eu. Você já pensou alguma coisa e diz, meu Deus, não sou eu que estou pensando, não é possível. Eu não creio nisso, eu não quero isso, eu não aceito isso. Então Mark Lloyd Jones diz o seguinte: qualquer pensamento que passe pela sua mente, que não é seu, não é o que você crê, isso é um dardo inflamado do maligno. Como dizia Lutero, você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Não acolha esse pensamento, não nutra esse pensamento, não cultive esse pensamento, porque pode destruir você. É como uma seta venenosa, é como um dardo inflamado do maligno. É o escudo da fé. Quando você vier esse pensamento, você diz, não, não é isso que eu creio, não é isso que eu aceito, não é o que a palavra de Deus diz, eu rejeito esse tipo de pensamento para mim. É o escudo da fé. Mas prossiga. E ele diz assim, versículo 17, tomai também um capacete da salvação. Ou seja, a palavra de Deus, a salvação dada pelo próprio Deus, precisa ser o seu capacete. Isso tem que estar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, o tempo todo. Você está salvo pela graça. O diabo vai dizer, não, você não está salvo coisa nenhuma, não, você não é filho de Deus coisa nenhuma, não, você não tem salvação coisa nenhuma, pois você precisa ter isso na sua mente, na sua mente, na sua mente, a salvação dada por Deus. Mas mais do que isso, versículo 17 diz que você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui eu quero parar um pouquinho. Palavra de Deus como espada do Espírito. Nós vivemos, não tenho dúvidas disso, na geração mais empolgante da história da humanidade. Nós somos a geração da transição. Quando eu cheguei aqui em Vitória, meus irmãos, em 1985, pastor Jailton, eu nunca tinha visto na vida um computador. Nunca tinha visto. E o primeiro computador que eu vi na vida foi na casa do pai do Luciano, o presbítero Haroldo. Era um brutamonte de uma coisa. A impressora matricial era uma caixa desse tamanho. O primeiro computador, laptop que eu tive na vida, tinha 2 gigas e era um fenômeno. 2 gigas. E eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado com um computador de 2 gigas. Lá pelas tantas, ele deu uma confusão, não tinha mais conserto. Um querido irmão aqui da igreja mandou uma oferta, eu comprei um computador novo. Há bem recentemente, quando você falava em telefonia, eu me lembro que a gente comprava telefone fixo para alugar, que era um negócio maravilhoso, renda. Hoje você vai comprar um telefone, você quer um telefone de 450 gigas, 456 gigas, 1 tera, porque não quer nada menos que isso. Nós vivemos a geração que tem o poder de ter a Bíblia, irmãos, no nosso telefone celular, nas mais diversas versões, no grego, no hebraico, no inglês, no espanhol, todas as Bíblias de estudo, está aqui no seu celular. E nós estamos vivendo uma geração de analfabetos da Bíblia. Eu temo, pastor Jailton, que se nós aleatoriamente chamássemos 20 membros da igreja, dos antigos inclusive, sem desmerecimento ninguém, falou, olha, eu quero 20 irmãos aqui que vão recitar de cor 20 versículos da Bíblia. 20, de cor. Eu temo que a gente passe um pouco de vergonha. E eu queria aqui repetir o que disse aqui há algum tempo. Uma das coisas que me marcou muito numa das viagens últimas que fizemos foi conhecer um pouco melhor da igreja valdense. Igreja protestante, que foi igreja protestante 400 anos antes da reforma. Que depois que a reforma chegou, no século XVI, se uniram à reforma calvinista, lá de Genebra, porque moravam ali por perto. Pedro Valdo, fundador, era um comerciante rico de Lyon, na França, em 1173.
E ele usa a sua riqueza para traduzir a Bíblia, e usa a sua riqueza para fazer cópias da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, uma cópia da Bíblia custava 1 ano de trabalho, 1 ano, para fazer uma cópia. Sabiam eles que a igreja oficial da época iria persegui-los, iria queimar suas cópias, e eles treinaram jovens evangelistas, que eles chamavam os barba, que iam de casa em casa, de vila em vila, para ensinar a palavra de Deus, de forma clandestina, porque eram terrivelmente perseguidos. Chegou um tempo em que eles entenderam que precisavam memorizar a Bíblia, porque as cópias seriam queimadas, como foram todas queimadas. E eles tinham tudo memorizado, e reproduziram tudo de novo, fielmente. Hoje nós não memorizamos mais Bíblia. E eu quero fortemente encorajar você uma coisa. Eu sei que cada um tem seu estilo e tem seu gosto. Eu gosto muito das brincadeiras do Arival. Às vezes ele tem brincadeiras muito boas que ajudam a entender coisas. Ele diz o seguinte: telefone no celular. Eu tenho, uso, mas ele diz o seguinte, que às vezes a sua Bíblia no telefone celular é um canivete, aqui é a espada. Na brincadeira dele é o seguinte: às vezes no canivete você tem o canivete, você tem abridor de lata, você tem outras coisas, e o camarada ao mesmo tempo que abre um texto da Bíblia, abre outra coisa, outra abre para lá, outra para cá, daqui a pouquinho dispersa. Eu queria encorajar vocês a trazer a Bíblia para a igreja. Trazer a Bíblia para a igreja. Eu quero encorajar você a ter sua Bíblia de estudo na sua casa, para você riscar, para você anotar, para você memorizar, para você decorar, para você guardar. Porque tem hora que não dá para recorrer a uma chave bíblica, tem hora que não dá para ir para o Google, tem hora que não dá para você consultar alguém ali, aquela, né? É na hora, é batalha. Ou você tem na sua mente, ou você tem a espada na hora, ou você vai ser ferido e você vai ser atingido. É a espada do Espírito. Mas terminando, Paulo diz aqui que você precisa de uma outra coisa. Versículo 18, quem pode ler comigo? Aliás, toda a igreja comigo, vamos ler juntos? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Esse exercíciozinho aqui, vocês vão debruçar de novo no verso 18 e vão me dar uma resposta. Qual a palavra mais repetida no verso 18? Me fale, por favor. Toda oração, todo o tempo no Espírito, toda perseverança, todos os santos. Então preste atenção nisso aqui. O tempo da oração. Com toda a oração e súplica, orando em quando? Todo o tempo. Qual a natureza da oração? É oração e súplica. Qual a esfera da oração? No Espírito. Qual a vigilância da oração? E para isto, vigiando, com toda a perseverança. Qual o alcance da oração? Por todos os santos. O que Paulo está ensinando é que você põe toda essa armadura, a armadura de Deus, sem deixar nenhum flanco aberto. Mas tudo isso precisa, nessa batalha espiritual, ser regado por oração, 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 oração. Dependência de Deus, totalmente. Mas eu quero concluir dizendo que nós precisamos, para vencermos essa batalha, do poder de Deus. Então, olhe comigo, por favor, o versículo 10. Vamos juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, da força do seu poder. Meus irmãos, nós somos fracos, vulneráveis, muito frágeis. Nós não podemos entrar nessa luta fiados na nossa própria força, na nossa própria capacidade, na nossa própria experiência. Nós precisamos do poder de Deus, do revestimento do poder de Deus. Não há cristianismo sem poder. O reino de Deus é poder. Quando a igreja está sem poder, Jesus
abre um suspiro de angústia, de dor. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Se você e eu estamos sem poder, não é porque não há poder, é porque nós não estamos buscando este poder, porque toda a suprema grandeza do poder de Deus está à sua, à minha, à nossa disposição. Eu preciso desse poder. Para que eu preciso desse poder? Paulo vai responder no versículo 19, e eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele não é apenas um homem que prega sobre oração, ensina sobre oração e ora, mas é um homem que crê no poder da oração e pede oração. Você pode ler o versículo 19 para mim, comigo, por gentileza? Vamos juntos? E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Leia o 20 também. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Duas coisas em destaque aqui. Paulo, irmãos, o grande apóstolo, está pedindo oração porque ele precisa de poder, de intrepidez, para pregar. Me permita dizer isso, pastor Jailton. Eu estou convencido disso, que nós precisaríamos nos preparar melhor para virmos à casa de Deus. E o que significa nos preparar melhor? Poderíamos orar mais pelo culto, orar pelas pessoas que vêm, orar pelos visitantes, orar para que alguns nós sejam desatados, orar para que Deus dê intrepidez ao pregador, para que Deus revista o pastor, porque quando há púlpitos sem poder, é porque existem bancos vazios de oração. Eu não tenho dúvidas de que se nós orássemos propositadamente, intencionalmente pelo culto, pelo pregador, nós teríamos cultos mais dinâmicos, mais vivos, mais cheios da graça, com a palavra mais fortemente atingindo os corações. Isso levou o Charles Haddon Spurgeon, que foi o grande pregador do século XIX, a afirmar que a reunião de oração da sua igreja, ficar debaixo do púlpito na hora do culto, era a grande usina de poder que ele tinha para pregar a palavra. Igreja sem oração é igreja sem poder. E nós não podemos pregar a palavra com poder e com intrepidez, a não ser que nós sejamos revestidos com este poder que vem por meio da oração. O que eu acho interessante, eu termino aqui, é que Paulo diz, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, pelo Evangelho, eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como cumpre fazê-lo. Eu fico imaginando Paulo, chegando em Roma, preso, algemado, talvez com o coração um pouco apertado, meu Deus, eu queria tanto ir para a Espanha, eu queria tanto passar um tempo com a igreja, eu queria tanto ministrar a igreja de Roma, e agora ele vai para uma prisão, e ele está pedindo oração, para que Deus lhe dê intrepidez, porque ele é um embaixador em cadeias, e de repente diz lá em Filipenses capítulo 1, que ele está preso em Roma, e toda a guarda pretoriana toma conhecimento das suas cadeias em Cristo, e de repente esse camarada começa a perceber que aquele era o campo missionário dele, que aquela era a igreja que ele devia pregar, que aquele era o cenário onde ele deveria falar com muita intrepidez. E em 2 anos que ele ficou ali, toda a guarda, não a metade da guarda, não 80% da guarda, que eram 16 mil soldados de escol, toda a guarda pretoriana foi evangelizada. E quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, 22, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O campo missionário foi aberto e Deus lhe deu intrepidez para pregar. E eu quero encorajar vocês, amados, para nós orarmos pela igreja, orarmos pelos pregadores que Deus levanta nesse púlpito, para que eles sejam revestidos com o poder do Espírito Santo, para que no abrir da nossa boca haja virtude do Espírito Santo, e corações se rendam, corações se dobrem, e a palavra de Deus prevaleça, e a batalha seja ganha no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, queridos, fiquem em pé por gentileza, para buscarmos a Deus em oração.
Deus, nós precisamos da tua graça, do revestimento do teu poder. Estamos em guerra, Senhor, e a tua palavra que diz. Mas nós não podemos entrar nessa batalha, Deus, fiados em nossa força. Precisamos do revestimento do teu poder. Precisamos ser cobertos de toda a tua armadura. Precisamos, Deus, de entender contra quem não é a luta e contra quem é a luta. Precisamos de sabedoria e discernimento para entendermos as estratégias do inimigo e sabermos que tu és o Deus que nos conduz em triunfo, porque a nossa vitória já foi ganha na cruz do Calvário. Jesus Cristo já esmagou a cabeça da serpente, Ele já expôs os principados e potestades ao desprezo, e agora, Senhor, reveste-nos do teu poder e dá-nos, meu Deus, força e graça para entrarmos nessa luta, não como derrotados, mas como mais que vencedores em Cristo Jesus. Sustenta a tua igreja, fortaleça a tua igreja, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Me diz o que você achou. Você concorda com a abordagem dada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes? O que você acha? Diz aí nos comentários. Você tem alguma opinião diferente, alguma sugestão? Compartilha com a gente. E se você chegou até aqui, eu sei que é porque você gostou do vídeo, então deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative as notificações. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até breve.